sei se está gravando. Perfeito, Tá gravando. gente. Está gravando. Sendo assim, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo live chat, de uma série de 4 live chats. Desative o escritório. Eu sou o Leonardo, eu trabalho na Advanced e aqui comigo estão os nossos apresentadores. Temos o Felipe Almeida, que é o diretor comercial da Advanced. Temos o Gilberto Vieira, que é o CEO da G2. A Gláucia Vieira, que é a COO da G2, e um convidado especial, o Roberto Azevedo, que é o gerente de relacionamento da G2, e hoje nós vamos conversar sobre SAP na nuvem. Não é isso, Gilberto? Exatamente, Leonardo. Obrigado pela apresentação. Obrigado, pessoal. Mais um webinar aqui do Desative Escritório, né? Felipe, Gláucia, Roberto, a gente está fazendo uma série aqui. Para quem não assistiu o primeiro, só relembrando para quem assistiu e para quem está começando hoje para relembrar, série de 4 webinars para a gente dar dicas de como desativar o escritório. Muita gente está indo para home office e acha que home office, eu tenho um chat, eu falo por WhatsApp. Não, não é isso, né? Home office, isso é parte do home office. A gente tem que ter uma série de ferramentas, de softwares, de procedimentos para a gente poder ir para casa, e aí a gente está dando essa dica. No primeiro, o Felipe deu uma aula aí de ferramentas de colaboração, como é um nome bonito, né, cara? O Office 365, o Teams. Hoje a gente vem com ferramenta de gestão, hoje a coisa é mais embaixo, né? Em tempos de coronavírus, né? Como é que tá meu fluxo de caixa? E meu ponto de reposição do estoque, né? E aí a gente está com o professor Roberto hoje aí para dar uma aula de B1. Né, Felipe? Não, ótimo, legal. Eu acho que é isso, né? Acho que o Roberto, primeiro o Roberto, como professor, eu não o conhecia, né? E já tivemos aí algumas oportunidades de participar junto de alguns negócios. Mas acho que essa live aqui, eu diria que, logicamente, que produtividade é super importante, mas acho que nessa época que nós estamos enfrentando aí uma crise, né? Enfim, não pode esquecer disso. Eu acho que o mais importante é realmente ter os números ali muito próximos à mão, né? Você realmente fazer a gestão próxima ali do negócio. Acho que agora é muito importante isso. E a gente sabe que quando a gente tem essas informações, esses indicadores aí bem explícitos para a gente, né? Enfim, visíveis para a gente, acho que a gente consegue corrigir a rota rapidamente, né? Acho que é isso que é importante. É bem isso mesmo. A gente tem que ter uma série de ferramentas, todas elas na nuvem. Agora a nuvem faz todo sentido, né? E aí o que a gente tem aqui, pessoal? A Cláudia já vai falar um pouquinho. Se a gente deixar, né, Felipe? Ela domina a nossa live aqui. A gente tem aqui a Advanced. Repetindo, a Advanced é nosso super parceiro para nuvem, para ferramentas de colaboração. É nosso parceiro Microsoft. Eu não digo nem parceria, é uma aliança estratégica. A Advanced é um parceiro Microsoft que faz a nossa gestão. Tudo começou fazendo uma gestão da nossa nuvem. E a G2 é um parceiro SAP. A gente implanta ERP e aí a gente tem um time de consultores que cuidam de ERP, que cuidam de banco de dados, que cuidam da nuvem. E aí a gente tem a Advanced, que é os caras que quando a coisa pega fogo na G2, é lá que a gente fala, Felipe, o que aconteceu? Me ajuda aí, né? Porque a gente precisa dessa supervisão. Então, o que nós vamos passar? A gente vai passar essas dicas todas para o que você precisa ter para realmente desativar teu escritório, né? O que você precisa para você poder estar em casa? Porque, eu tenho, como eu falei, eu tenho WhatsApp, eu tenho chat, ok, mas eu preciso do meu documento que eu assinei no mês passado e está no escritório. Então, você não desativou o escritório, né? E aí, eu preciso olhar meu fluxo de caixa, o meu estoque, como é que tá? Ferramenta fica lá no servidor local. E aí a gente vai dar essas dicas. Hoje vai ser o Robertão que vai falar de ERP. Cláudia, o que você tem para contar para a gente aí? Ô, Gilberto, você me passou um roteiro aqui. Você ia fazer a primeira pergunta, não me sabota, que eu decorei a próxima pergunta. Pô, mas na largada, Glaucia, por favor. É na largada. A Cláudia não tem... Pessoal, eu quero sentar na janelinha. Vai, Gilberto, a primeira pergunta eu entendi aqui que era sua, não era isso? Não, para você fazer suas boas-vindas, né? Fazer suas boas-vindas, se apresentar. Boas-vindas, Gilberto. Não,
Na última, gente, ela deu muito uma bacana, bronca a gente no tá- Felipe e fez o cara contar que é fumante, né? Justo, exato, ela me Não, obrigou na a mostrar a minha última ela mesa te de... deixou numa saia, tá gravado. Vira a sua mesa aí. Eu falei, pô, que sacanagem, meu, que é isso? Hoje foi minha vez, já tomei a minha. Cara, e você lembrou de uma coisa que eu preciso, acho que vai acontecer de novo, eu já vou começar a dar uma limpada aqui. Não, vou ter que criar outra história aqui para, né, para ficar bacana, para ficar diferente. Não, mas, gente, boa tarde. Muito bacana a gente estar de novo aqui, agora dessa vez falando de sistema de gestão, né? De como fazer a gestão de longe. Acho que indicadores, todo mundo, a gente tem visto isso repetidamente, né? Todo mundo comentando. E agora que está de longe, como é que você monitora o seu time? Como é que monitora número? Com indicador, com dashboards, né? E aí a gente tem que ficar de olho nisso diariamente, semanalmente e combinar com o time, aonde a gente quer chegar, quais são as metas, os objetivos. A gente teve que dar uma revisada geral, tem que revisar, né, os números, porque a gente está numa outra situação, a gente está na tal da transição, como a gente tem falado, então vai ser bacana, acho que a gente vai conseguir tocar aqui, a gente já combinou algumas coisas que não podem faltar na nossa discussão, podemos começar aí. Fechado, então vamos lá, né? A gente tem um roteirinho. Pessoal, apresentar RP é uma coisa, ela pode ser um tanto quanto enfadonha. Então a gente vai tentar nessa horinha, o Roberto vai tentar, não sou eu, tá? Esse desafio de que não seja tão chato, mas eu acho que vai ser legal. O SAP Business One é um produto bacana e eu acho que vocês vão gostar. Robertão, conta um pouquinho. A gente já sabe como é que é, mas aí eu vou te fazer a pergunta que a Glaucia me deu esse puxão de orelha para eu fazer, tá? Como é que não adianta ter o RP, como eu falei, dentro de casa, num servidor local e tudo? Como é que funciona isso? Aonde está esse RP? Da onde eu posso acessar? O que eu posso fazer? Conta um pouquinho aí, Roberto. Vamos lá, obrigado pessoal aí pela introdução, por me apresentarem. Pessoal, o RP, né, é o famoso sistema é o sistema da empresa, é o sistema de gestão de vocês, é o software que vai gerenciar os processos de compra, venda. Se eu sou uma fábrica, ele vai fazer todo o controle da produção, os custos, o financeiro. Então o RP ele acaba abraçando, né, acomodando muitos processos de uma empresa. E todos esses processos estão integrados, né, o famoso ERP. Porém, hoje, né, nós precisamos ter um RP e o RP na nuvem, né? Tá muita gente trabalhando de casa e com o SAP a gente consegue, né, disponibilizar o acesso para esses funcionários, para esses usuários na casa deles. Então não precisa estar no escritório para estar trabalhando, para ter as informações da empresa. Isso vai, pessoal, desde o diretor, desde o dono, né, do presidente, do CEO, até aquele funcionário que está na operação. Esse cara também vai poder usar o SAP e fazer a gestão do negócio, a gestão da empresa, da casa dele, através de um SAP. Evidentemente que estar na nuvem libera, né? Não tem bloqueios, não tem travas para que as pessoas trabalhem e continuem com a sua produtividade no dia a dia. O segredo vamos para a nuvem, né? Simplifiquem isso. O Roberto, eu queria aproveitar que você está levantando essa questão do RP na nuvem. Eu tenho experiências de testemunhar casos assim grotescos de servidores de ERP, de CRM, etc., que estavam em lugares rodando em infraestrutura local, e a infraestrutura local parou, deu um problema, faltou luz, etc. E aí o ERP ficou fora do ar. E com o ERP fora do ar, eu já vi empresas perdendo milhares, se não milhões, por estar apenas 5 minutos fora, né? Jogar, então, o seu ERP, esse sistema todo, para a nuvem, ele ajuda a evitar esse tipo de problema, não só em época de coronavírus, mas no geral, no dia a dia. Isso é vantagem, é uma das inúmeras vantagens para essa pessoa, para essa empresa também, não é isso? Com certeza, Leonardo, você falou tudo, tá? Se nós não estivéssemos passando aí pelo coronavírus, independente do coronavírus, qualquer empresa já deveria ter o seu sistema na nuvem, né, o seu ERP na nuvem.
O Leonardo acabou de citar um bom exemplo, e eu vou trazer um caso real, aconteceu comigo hoje. Uma empresa me ligou, né, questionando que o sistema deles estava fora do ar, não acessando, não acessível. O problema era uma questão de banco de dados. Tá? Oi, pessoal? Tem que cortar aí um microfone, pessoal. Isso. Pronto, pessoal, eu cortei os microfones de todo mundo. Eu vou pedir só para os nossos entrevistados aqui abrirem os de vocês novamente, para a gente poder continuar aqui, beleza? Perfeito. E aí o resto do pessoal está ouvindo aqui com o microfone mutado. Pode continuar aí, Roberto. Obrigado. Imagina, obrigado você. Então, aconteceu um caso real hoje de uma empresa que me ligou, onde eles não estavam conseguindo acessar o sistema, né, o software, o ERP deles, e o problema ali era um problema no banco de dados, era um problema no servidor que estava impedindo aquela empresa de fazer acesso ao sistema. E por que isso ocorre, né? Qual que é a dificuldade, gente? Aquela empresa, ela não tem especialistas para conseguir administrar um servidor, um banco de dados, o próprio ERP da empresa. Não é o foco, né? Essa empresa que me ligou é uma empresa de construção civil. E não é o foco dos caras, eles não têm especialista, ele não tem um DBA, ele não tem um programador, alguém que entenda disso para dar suporte, dar manutenção. Então a empresa fica sofrendo, né? Ela contrata um cara de TI, que ele é um cara generalista, e quando você tem um problema um pouquinho diferente, aquele cara não consegue resolver o teu problema. Então, qual que é a solução simples, gente? Deixa na mão do especialista. Né? Contrata um RP na nuvem, contrata a Advanced, são empresas já que sabem trabalhar com nuvem e vão entregar o melhor software, o melhor serviço em nuvem. Eu dei um exemplo, né, para essa empresa que me falou comigo hoje pela manhã. Eu falei, cara, quando você quer, por exemplo, você tem uma casa, você quer, né, uma instalação de água na tua casa, você vai instalar um encanamento desde o rio até a tua casa para trazer a água? Não, você não vai fazer isso, você liga para a Sabesp, né? É uma empresa especialista em fazer isso. É o caso da nuvem, gente. Não vale a pena você querer manter esse custo. Você nunca vai ser tão bom quanto empresas especialistas que entregam um RP em nuvem, fornecem todo o sistema, né, online e na nuvem para essas empresas. Bacana. Não, fazendo um parênteses aí, que você comentou de especialistas e hospedar a tua estrutura na nuvem, né? E ainda tem uma resistência pelo pessoal achar caro, né? Fala, não, é muito caro, é mensalizado, eu pago todo mês. Eu tenho ainda muito cliente que muita reunião que eu participo que ainda tem muitas empresas que ela faz a conta eu prefiro comprar para não ter mensalidade. E aí ele esquece esses detalhes que você comentou, né? Quem que vai fazer a sustentação desse ambiente? Quem que vai manter esse ambiente atualizado? Você tem redundância na tua empresa e aí você entra com uma redundância em várias situações, redundância de conectividade, de energia, quer dizer, tudo isso daí a nuvem te entrega. E o mais importante que eu acho muito legal, acho que são dois pontos aí que são bacanas aí quando você fala em nuvem, né? E indo aqui também um pouquinho para o lado fiscal da história, vocês conhecem muito bem, muito mais do que eu. Tudo que você fala em nuvem, todo o teu consumo nuvem, tudo que você mensaliza na tua empresa, na área de tecnologia, tudo isso vira OPEX. Então, hoje, se você é uma empresa de lucro real, faz mais sentido você ir para o modelo OPEX do que CAPEX, né? Lógico, salvo alguns exemplos aí que você fala, não, eu quero valorizar a minha empresa. Aí, ok, eu entendo que você fazer um CAPEX, você consegue aumentar o teu patrimônio, né? Mas quando você vai pela parte tributária, faz muito mais sentido você trabalhar com OPEX, você tem alguns benefícios fiscais para isso. A nuvem, ele entra na parte tributária, ele entra como uma locação. Então, locação você tem benefício fiscal, você tem dedução do imposto de renda. E um outro ponto também é que ele navega conforme a demanda da tua empresa, né? Então, eu estava há pouco aqui num outro call explicando isso para o cliente. O Gilberto deu exemplo aí de um amigo dele que tem restaurante, demitiu algumas pessoas por conta disso. A nuvem também acompanha, ela tem essa flexibilidade também
de acompanhar a vida da sua empresa. Então, se a tua empresa hoje não está tão saudável quanto ela estava no início do ano, ou, consequentemente, o teu custo envolvidos ali com a área de tecnologia também vão acompanhar essa redução, né? Então, eu consumo menos nuvem, eu consumo menos servidores, eu consumo menos o SAP. Então, ele também acompanha essa curva aí, seja para baixo ou para cima, né? Então, isso eu acho muito bacana também, né? Isso é muito bom comparando com uma infraestrutura local. Então, muitas empresas aí fizeram investimentos muito grandes aqui no começo do ano, imaginando um crescimento que o Brasil ia entrar numa rota ascendente, e aí veio o coronavírus. Quer dizer, todo esse investimento que ele fez, ele poderia investir em outros setores e outras áreas da empresa dele, ele fez em infraestrutura, e aquela infraestrutura hoje está ociosa, né? E ela está custando isso para a empresa, né? Entrou no capex dela, quer dizer, no final do ano vai ter um imposto ali sobre o que ele adquiriu. Então, eu acho que nuvem, assim, ele resolve não só a parte tecnológica, mas também essa questão fiscal e também a saúde financeira da empresa, né? Faz muito sentido. Com certeza. E se você fizer essa conta, né, Felipe, você não consegue manter todos esses profissionais, né? Não é o foco daquela empresa. Essa empresa que eu falei hoje é uma construtora. Não é o foco deles virar uma empresa especialista em tecnologia, em nuvem, em SAP. Não é esse o foco. Então fica muito caro para essa empresa. Quando você faz a conta reversa, você vê que é muito melhor, mais simples, muito mais econômico contratar, né, uma empresa especialista que te entrega o melhor serviço a um custo muito mais acessível. Exatamente. Não, exatamente, faz todo sentido. É isso aí. Bacana. Vamos lá, Roberto, o que você vai fazer? Vai compartilhar um pouco a tela com a gente? A próxima pergunta já é um pouco mais técnica. Está preparado aí? Estou preparado. Deixa eu ligar aqui o meu compartilhamento. Vocês que mandam, hein, gente? Você vai ligando aí? Bora lá. Uma pergunta, uma questão importante que está todo mundo preocupado desde o princípio, né, dessa crise é a inadimplência. Como é que o Business One, por exemplo, pode ajudar o empresário, seus usuários, a facilitarem o pagamento? Como é que é a comunicação bancária? Eu tenho que tentar ficar lá na fila do banco para receber, para pagar? Como é que é isso? Legal, vamos lá. Pessoal, essa pergunta eu considero muito boa, muito interessante, porque a gente está passando por um momento, né, delicado, que as empresas estão repensando, né, a forma de agir. Agora, imagine o seguinte, né, já estamos num momento delicado. Imagine se a tua empresa tem uma comunicação difícil com o cliente, né? Imagine se você coloca dificuldades ou o cliente passa por dificuldades para conseguir pagar a dívida dele. Isso não cabe, né, gente? Já está difícil, e aí você coloca a dificuldade, você simplesmente não recebe, e sem dinheiro você não vai ter a tua empresa, tá? Então, um formato simples, né, que o SAP resolve, pessoal, é, por exemplo, a geração de boletos. Nós podemos trazer aqui de forma automatizada, o SAP ele consegue gerar os boletos, né, para cobrar, aqui eu tenho, por exemplo, a visão de um boleto. O SAP ele consegue gerar os boletos na empresa de vocês e disparar esses boletos para o cliente de forma automática. Então, o SAP gera toda a cobrança, cria os boletos, automaticamente via e-mail, esses boletos são direcionados para o cliente de vocês. Eu tenho que mandar a nota, legal. O SAP ele dispara um e-mail onde ele anexa a nota de vocês, sendo uma DANF ou uma nota de serviço, né, se fosse uma prestação de serviço, mais o boleto, e isso cai bonitinho na caixa postal do cliente de vocês. Então, simplificar isso, pessoal, é fundamental. Digo isso porque tem muitas empresas que não trabalham com boleto, ou as que trabalham, muitas vezes, precisam gerar um boleto de cada vez, isso gera demora. Tem empresa que imprime o boleto, põe no correio, para daí chegar no cliente ele pagar. Tem empresa que tem que registrar os boletos no banco, um a um, perde-se tempo, né? É um retrabalho. Então, tudo isso pode ser muito mais simples. Gerem os boletos em lote, o SAP consegue gerar 100 boletos, 1000 boletos, enfim. Independente do volume de vocês, todos esses boletos, eles são gerados em lote. O SAP tem integração com bancos, então todos os boletos são registrados, né? A carteira de boletos de vocês é registrada no banco. O
O cliente recebe isso via e-mail e depois é só processar. Quando o cliente pagar, a gente captura o retorno, né, que o banco nos fornece, fazendo uma conciliação e dando baixa nessas notas, mostrando quais clientes já pagaram ou não pagaram ainda. Então, a solução de boletos, ela já é conhecida, pessoal. O que muitas empresas não fazem é enviar automaticamente, né, e fazer esse disparo por e-mail. Muito funcionário fica um a um ali e gasta-se, perde-se muito tempo com isso. Dá para automatizar isso com o SAP. Recomendo isso, viu, Glaucio? Maravilha. E, mais uma vez, só para frisar isso bem, repetindo aqui que o SAP ele funciona na nuvem e não precisa de uma estrutura local absurda para rodar isso tudo, né? Exatamente, Leonardo. Pessoal, a gente está tão habituado com a nuvem, né, que para a gente é natural, tá? A G2, por exemplo, já está na nuvem junto com a Advanced aí, há anos, né? Aqui, pessoal, fazendo, né, uma abertura, uma introdução, aqui eu estou rodando o SAP Business One em nuvem. Vocês conseguem perceber, aqui eu consigo já de cara mostrar para vocês que nós temos gráficos, dashboards, indicadores, né, os KPIs, muita informação, tudo isso rodando em nuvem. O SAP Business One HANA, pessoal, ele roda em memory, ele tem um processamento muito veloz, ele é muito rápido. Essa visão, né, esses dashboards, eles são atualizados em tempo real, o que significa que a gente pode ter pessoas, né, empresas espalhadas aí no Brasil todo, trabalhando no mesmo banco de dados. Conforme esses dados são inseridos na base de dados do SAP, ele automaticamente já atualiza esses gráficos, né, esses dashboards, sempre me trazendo a informação em tempo real. Isso aqui, pessoal, está na minha nuvem, tá? Eu abri através de um navegador, estou trabalhando, faço aqui uma venda, faturo o meu cliente, faço o meu processo de compras, posso produzir, se eu for uma fábrica, tudo em tempo real, ele é multi-usuários, então poderíamos ter pendurado aí, né, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e ele é multi-empresas, então, para quem tem vários CNPJs, franquias, matriz e filial, coligadas, a gente consegue concentrar tudo isso dentro da mesma plataforma e na nuvem. Não, e é bem importante isso que o Roberto comentou e o Felipe falou, que é você tem uma estrutura. Quando a gente fala de nuvem e ERP, né, ou meu software na nuvem, o pessoal esquece a famoso desenho da ponta do iceberg, né? Nuvem é só a pontinha do que você está enxergando lá, né? O que você tem embaixo disso é a redundância, é o espelhamento, são os técnicos. Então você tem lá uma equipe, nesse caso, de HANA, de SAP, de Azure, de aplicativos, né? Você tem um montão de gente trabalhando para poder fazer isso funcionar. A gente tem parceiros que estão hospedados dentro da nuvem, então quando às vezes acontece algum problema com alguma funcionalidade, entra em contato com a G2, a gente vai resolver. Esse pepino não fica aquela guerra de foi o cara da rede, não, é o cara do SAP, não, é a Advanced, né? Então muda Exato. Completamente a forma de gerenciar, né, Felipe? Exatamente. E o que chama muita atenção, o comentário que eu queria fazer aqui, o que chama atenção quando você fala do B1 hospedado no Azure, lá na nuvem Microsoft, é que a estrutura é pequena. Realmente, assim, o SAP ele sabe aproveitar muito bem os recursos que são os recursos computacionais, quando eu falo de memória, falo de processamento, ele sabe aproveitar muito bem isso. E isso é muito bom porque reduz muito o custo, né? Ele deixa o mínimo possível de ociosidade ali dos recursos, né? E ele fica extremamente rápido numa estrutura muito enxuta. Então, é aquela história, né? Sempre que a gente comenta de SAP para o cliente, comenta de hospedar o SAP no Azure, fica aquele estigma de são milhões de dólares que eu vou gastar, é muito caro, não é para minha empresa. Não, pelo contrário, é muito barato você hospedar. Barato. E eu acho que até um exemplo em cima disso, Felipe, hoje a gente tem empresas de 2 usuários da SAP. Né? O SAP ele tem uma marca, acho que cabe falar disso, né? O SAP é uma marca muito conhecida no mundo, né? A SAP é líder em fornecimento de sistemas de gestão, né? De ERPs. E isso é bom para a gente, mas muitas vezes as pessoas pensam que não cabe numa empresa de pequeno, de médio porte. Exato. E cabe sim, pessoal, cabe. Nós temos empresas de 2 usuários e
seria uma empresa considerada pequena, né, no país, no Brasil, e essa empresa, hoje ela consegue sim contratar um SAP, rodar esse SAP na nuvem. O valor do SAP ele é proporcional ao tamanho da tua empresa, né? Ele é modular e ele é por usuários. Então existem, evidentemente, projetos maiores e que, né, geram um valor maior, mas é possível ter um SAP para o tamanho do teu negócio. A mensagem é essa, né? Ele cabe no bolso, pode ser uma pequena empresa, uma média empresa, e as grandes utilizam também, evidentemente. Muito legal, cara. Realmente, e a gente usa isso, e é uma dica aí de quem ainda tem o SAP local. A dica é o seguinte: para você reduzir o teu custo, ou até para as empresas que já estão em nuvem hoje, mas para você reduzir drasticamente o teu custo, a gente tem certeza de que o SAP, o RP, né, quando você troca o teu sistema de gestão, dificilmente você vai trocá-lo pelos próximos 3 anos, né? É um casamento. É um casamento, exato, né? A não ser que tenha alguma traição no meio do caminho, não dura tanto tempo assim, mas você já tem essa... pelo contrário, normalmente quando você troca de sistema, você não quer falar disso por um bom tempo, né? Então, sabendo disso, a Microsoft ela tem planos lá, eu diria que tem fidelidades de planos em que você hospeda SAP lá dentro, você fala para a Microsoft, fala, olha, eu vou consumir essa infraestrutura aqui que eu preciso para hospedar o meu SAP para os próximos 3 anos. A Microsoft ela dá um desconto de até 80% da sua infraestrutura. Então, assim, é um desconto absurdo. Isso poucas pessoas sabem, poucas pessoas trabalham nesse formato. Então, é uma dica bacana também, ainda mais esse momento aqui de todo mundo está procurando reduzir custos, em cancelar o serviço. Por isso que eu falo, não cancele, trabalhe melhor no que você já tem. Eu tenho certeza que dá para reduzir e manter a mesma qualidade de desempenho que você tem hoje. Interessante. E aí, manda aí, Gilberto, pode falar. Você está com o RP aberto, bonitinho, e aí já consegui, semana passada a gente fez uma reunião via Teams, o Felipe ensinou, a gente compartilhou os documentos, a gente colaborou no documento, mas agora eu sou CEO, eu preciso assinar um documento junto com a minha sócia que está em quarentena na casa dela. Como é que eu resolvo isso dentro do SAP? E já emendo uma pergunta. E como é que eu vejo depois quem fez o quê? Me mostra um pouquinho de fluxo de workflow de aprovação, o que ele tem aí. Vamos lá, Gilberto. Eu acho essa pergunta muito boa. Eu vou colocar mais uma pitada aí, tá, Gilberto? Eu percebo uma dificuldade em algumas empresas, porque as pessoas estavam habituadas, né, a cada um ter a sua mesa, a tua sala, e aí você pega a Bruna, que sai da sala dela, vai lá e bate na sala do Gilberto, entrega lá uns papéis, o Gilberto olha aquele papel, assina, aprova aquele pagamento, e agora isso mudou, né? A funcionária Bruna não está mais lá no escritório. Como é que faz isso? Como é que muda, né, gente? E a SAP, ela tem ferramentas onde a gente consegue virtualizar esse teu processo. Aqui eu tenho apenas um exemplo de um workflow de compras, gente. O SAP ele consegue orquestrar esse teu processo de compra. Ele diz para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem fazer e quem faz o que, gente. Esse é um fluxo de compras. Isso aqui é personalizado, cada empresa pode ter o teu, né? Mas esse fluxo ele está desenhado para começar numa solicitação de compras, depois ele vai para um pedido de compras, né? Ele vem para essa caixinha. Esse pedido depois vai ser recebido pela nossa empresa, chegando no financeiro, na nota fiscal de entrada e chegando até uma saída, o contas a pagar da empresa. Então, como é que o SAP diz isso? O SAP orienta a gente. Ele fala, olha, Bruna, cria para mim aí uma solicitação de compras, que depois pode bater lá na Gláucia, a Gláucia visualiza aquilo, aprova ou não, é uma decisão dela, isso depois chega lá no financeiro, isso aqui vai chegar lá para a Priscila vai ler aquele documento, vai registrar, e depois chega na pessoa que vai fazer os pagamentos. Então, gente, isso é muito importante, porque o SAP vai ajudando essa empresa, ditando os passos que aquela empresa deve seguir. A gente consegue representar exatamente o que acontece ali no dia a dia, né, de um escritório, só que isso vai estar virtualizado, gerando aqui os documentos do SAP, né, dentro do SAP.
Falando aí das aprovações, né, que é outro processo importante, né, muitas empresas trabalham com orçamentos, com centros de custo, e as empresas, né, trabalham para seguir aquele orçamento. Então, ler um orçamento e decidir se pode comprar algo ou não é fundamental. Como isso pode ser feito? Pessoal, vamos mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Eu posso estar aqui num pedido de compra dentro do SAP, vou criar um aqui, é rápido, tá? Eu vou lançar aqui um fornecedor e quero comprar um determinado material, produto ou um serviço. Vou comprar aqui um celular para a empresa. Vou colocar a quantidade e vou dizer o preço aqui desse aparelho de celular. Vou comprar aqui por R$3.000. Quando eu clico em adicionar, para gravar esse documento, o SAP ele roda, pessoal, uma inteligência onde ele consegue verificar se nesse tipo de operação ele precisa ou não passar por aprovação. E no meu caso ele precisa. Ele já percebeu que eu tenho um valor de compra um pouco mais alto aqui, de R$3.000, logo ele vai exigir aqui uma aprovação. Então eu posso ser um comprador nessa empresa e vou ter que pegar a aprovação da Gláucia, do Gilberto, do Felipe. Posso até colocar aqui uma mensagem, né? Ó, isso aqui é referente ao projeto 100. Quando eu confirmar isso, esse documento ele foi criado, posso estar aqui na minha casa, né, agora, e esse documento ele vai para o aprovador. Né? O aprovador pode ser uma, duas pessoas, como a empresa desejar controlar esse fluxo. O aprovador, ele recebe uma mensagem, tá? Ele vai receber uma mensagem. Nessa mensagem, ele vai poder, evidentemente, olhar o que está sendo comprado, o valor, as condições desse pagamento, e ele pode tomar uma decisão, né, entre autorizar ou não. Ó, aqui eu estou me passando pelo comprador e também pelo autorizador. Eu vou dar uma autorização, vou colocar autorizado, ok, aqui. Com isso, gente, o aprovador, né, ele deu um ok, ou seja, ele concordou com aquela compra. A partir disso, agora sim eu tenho dentro do SAP um pedido de compras gerado, né, um pedido de compras adicionado, e a empresa de fato pode continuar e efetivar essa compra, tá? Poderia citar mais ainda, né? Automaticamente o SAP dispara um e-mail para o fornecedor já fica ciente que aquela compra está autorizada e o fornecedor vai trabalhar para poder entregar para mim essas mercadorias, esses produtos. Com isso, a gente tem pessoas em locais distintos, essa empresa está comprando, o diretor está ciente do que está sendo comprado, ele aprova ou reprova essa compra e esse fluxo de trabalho segue normalmente. O fornecedor agora já pode entregar as minhas mercadorias sem maiores dificuldades. Muito Roberto, legal. Você comentou agora que o aprovador e a pessoa que fez a solicitação, etc., todo mundo está fazendo isso, quer dizer, remotamente, né? Pode ser feito de casa, e cada um na sua casa, e o fluxo de trabalho está rodando como se estivesse na empresa, certo? Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Então, eu queria fazer uma pergunta a respeito de segurança, que é um tema que o coronavírus não derrubou até hoje, né? Todo mundo está sempre preocupado com a segurança das informações. O SAP, é uma pergunta retórica, porque eu quero só deixar gravado aqui, porque eu já sei essa resposta, mas o SAP rodando na nuvem, com cada um na sua casa, trabalhando, lidando com informações sensíveis. É seguro isso para a empresa? Como que a gente pode deixar a empresa tranquila em saber que cada um abrindo o SAP da sua casa, do seu navegador, do seu browser, trabalhando, isso vai fluir sem vazar muitas informações? Existe recursos com isso? Existe sim, pessoal. Essa é uma pergunta muito importante, né? Segurança é algo que todo mundo quer e deseja. E o SAP, né, pessoal, é um sistema alemão extremamente seguro, tá? Existe um zelo muito grande pelas informações, né? As informações do cliente aqui são muito valiosas. A informação do nosso cliente, do nosso fornecedor, o nosso faturamento, o nosso boleto, tudo é muito valioso para a nossa empresa. O SAP lida com essas informações de uma forma muito segura. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Esse documento aqui, esse pedido de compras,
eu posso estar numa empresa que tenha 5 pessoas, onde eu conheço todo mundo, mas eu também posso estar numa empresa que eu tenho 100, 200, 500, 1000 pessoas. Como é que eu vou controlar tudo isso, né? Saber quem fez o quê, quem deixou de fazer. Um exemplo simples disso é que eu posso acessar dentro do SAP o que a gente chama aqui de log de modificações. A partir desse log, eu sei exatamente qual é o usuário que criou, que dia que ele criou, se esse documento, por exemplo, foi atualizado, alterado por alguém, que dia que foi atualizado. No meu exemplo, quando eu abrir o log, eu vou ter uma linha só. Ele mostra que esse documento foi criado pelo usuário aqui, PSU1, né, que sou eu próprio aqui, na data de hoje, 23/4. Agora, eu poderia vir nesse documento e colocar na observação aqui, ó, favor... Vamos colocar uma mensagem para o fornecedor. Favor entregar na loja, né, de Santos, por exemplo. Posso incluir uma informação após o documento já estar, né, criado dentro do sistema. Ou seja, eu atualizei o pedido de compras. O SAP vai registrar essa atualização. Se eu voltar aqui no log de modificações, agora eu já enxergo 2 linhas. A primeira, que foi quando eu criei, e a segunda, que foi a minha atualização. E se eu precisar saber o que foi alterado, a gente chega nesse detalhe. Se eu clicar em exibir diferenças, eu consigo enxergar, por exemplo, que no dia 23/4, o campo, exatamente o campo, né? O campo de observações, ele estava vazio, o valor anterior era em branco, e agora eu coloquei um texto ali que é favor entregar na loja de Santos. E o usuário que fez a modificação também está aqui. Resultado, pessoal, rastreia-se tudo. Tá? Quem fez, quem criou, quem modificou, isso traz muita segurança, né, para a empresa. Um outro ponto ainda dentro de segurança, gente, é o log de acesso. Tá? Se eu acessar aqui no SAP, eu consigo visualizar quais são os usuários que estão acessando o SAP, quem acessou, que dia que acessou, que horário que acessou. Isso é muito importante. Tem chefe que quer ver se o funcionário dele está trabalhando ou não, né? Se ele lançou, se ele entrou, que hora que ele entrou, que hora que ele saiu. Aqui a gente tem todos os usuários que acessaram essa base de dados, né? As pessoas que acessaram. A última vez que a pessoa fez o logon, né? Que ela entrou no SAP para trabalhar. E se eu quiser um detalhe, tá? Legal, isso aqui eu estou vendo o último acesso, mas eu quero saber os últimos 30 dias do cara, os últimos 60 dias, sem problemas. Eu posso dar 2 cliques aqui no usuário, e aí a gente traz um relatório detalhado, dia por dia, horário por horário, quem acessou, o horário que ele acessou, né? Até de qual máquina ele usou, pessoal. Aqui a gente tem o IP da máquina, então a gente sabe exatamente de que máquina ele acessou, e a partir de qual máquina ele trabalhou dentro do SAP Business One. O horário que ele entrou, o horário que ele saiu, a gente registra também. Tudo isso, gente, traz muita segurança, né? A gente sabe quem está trabalhando e sabe também quem está gerando as informações dentro do SAP. E um anexo, pessoal, um adicional aí que eu gosto muito do SAP, eu acho esse um ponto também importantíssimo de segurança, tá? Alguém gerou no SAP um pedido de compras, que é esse documento aqui. Tá? Vamos imaginar que a gente tem aí um funcionário maldoso, malicioso, que ele quer sumir com essa informação. Né? Tem gente que muitas pessoas trabalham corretamente, de forma digna, né? Mas tem pessoas, infelizmente a gente encontra às vezes algumas pessoas que não. No SAP, pessoal, a gente não consegue sumir com uma informação. Após eu adicionar esse pedido de compra, eu não consigo simplesmente vir no SAP e apagar com isso, sumir com isso. Isso simplesmente não existe no SAP. O que eu posso fazer no SAP é, por exemplo, fechar o pedido de compras. Eu posso fechar, eu posso até cancelar. Porém, quando eu cancelo, o SAP mantém esse documento dentro da base de dados para que eu saiba que um dia alguém criou, depois alguém alterou a informação e por algum motivo alguém veio aqui e cancelou essa compra. Mas cancelar é diferente de apagar. O registro, o histórico sempre será mantido dentro do SAP, o que traz muita segurança, né, para a diretoria, para a gerência. Tudo que o SAP recebeu de informação ele vai manter. Respondido?
Genial. Genial, exatamente. Uma dúvida, Roberto, que eu fiquei aqui, eu achei, cara, sensacional essa questão do workflow, mas, por exemplo, se eu sou avisado quando chegar alguma atividade para uma atividade que eu tenho que executar? É avisado sim. Bom, eu vou tentar conectar o meu celular aqui, pessoal. Ó, consegui conectar, tá? Estou mexendo no meu celular e vocês vão visualizar aqui a tela do meu celular. Cuidado, peço perdão se aparecer alguma coisa aqui que não devia. Fica tranquilo. Mas a sua pergunta é ótima, Felipe. A minha resposta está aqui, tá? Você é o aprovador, né, Felipe? Você é um cara de negócio, você está muito no cliente, você está viajando, você está no aeroporto. Como é que você vai ser avisado disso, tá? Através do teu tablet, através do teu celular, como eu estou aqui no meu celular. Esse é o aplicativo do SAP para um celular ou para um tablet, né? É o SAP B1 Mobile. E a partir do SAP B1 Mobile, pessoal, a gente tem todos os dados da empresa. Especificamente o que você falou, Felipe, eu tenho aqui as autorizações. Eu tenho 10 processos aqui que eu preciso autorizar. Eu tenho orçamentos de venda e produtos para entregar na empresa, tá? Basta que eu vou ser avisado por aqui, eu vou abrir, né, aquela mensagem, posso ler tudo, né? Quem é o cliente ou o fornecedor, o que estão comprando, qual é a data, qual é o valor, quais são os itens, e simplesmente posso autorizar ou recusar isso daqui. Que legal. Isso, claro, também facilitado muito pela nuvem, né? O SAP está rodando na nuvem, então a conexão aí com celular, com tablet é muito simplificada, e o SAP já vai enviar um alerta no teu celular para que você entre e autorize ou recuse aquilo de acordo com a necessidade. Pô, que legal, que legal. Porque, realmente, cara, sensacional. Nossa, sensacional. E eu não conhecia essa versão mobile, cara, não conhecia. Que sensacional isso. Porque realmente é uma preocupação, né? Às vezes exatamente o exemplo que você colocou, né? E é o meu dia a dia aqui. Às vezes tem algum desconto que foge da curva, né? O pessoal tem ali, logicamente, uma certa liberdade para aplicar algum desconto. E aí saiu daquilo, lógico que só vai escalando, né? Vai escalonando. Olha, o chefe pode, aí o chefe do chefe e assim por diante. E hoje eu não tenho isso, cara. É terrível, porque o pessoal me mandando e-mail aí vem um e-mail, vem o e-mail vem o e-mail você me pedindo alguma aprovação de um projeto que é extremamente estratégico para a empresa, depois em cima vem e-mail do Fast Shop, depois vem e-mail do Covid, depois vem e-mail, quer dizer, acaba perdendo no meio do histórico ali. Aí fica centralizado. E perceba, né, Felipe, que eu fiz um processo de aprovação de compras, que é o mais comum e tradicional, né? As empresas olham muito as compras. Mas você falou tudo, vendas, importante. E se o teu cliente dá um desconto maior que o permitido, né, pela empresa, você também pode aprovar, né? Então, acaba sendo um processo importante. E no SAP Mobile, Felipe, além de você ter aqui as autorizações, você pode ter alertas. Ó, eu tenho 15 alertas aqui, tá? O que são os alertas? Por exemplo, se um cliente importante que atrasa um pagamento, eu quero ser avisado, né? Então, o SAP vai gerar um alerta para você. Né? Você vai receber um alerta, ó, o cliente atrasou o boleto, ou o fornecedor atrasou a entrega do material. A intenção é mapear tudo aquilo que é importante, né, que pode ser um grande problema para você, uma exceção ali fora, né, do teu trabalho normal, e te alertar. Então, os alertas também vão para o teu celular, né, para o teu mobile aí. Você pode estar onde você quiser, tendo, né, a conexão ali, um ponto de internet, você vai ser avisado. Pessoal, bacana. Eu queria só combinar com vocês que a gente só tem 10 minutos. E tem umas perguntas que eu acho importantes aqui para a gente fazer. Você queria mostrar mais alguma coisa ainda do mobile, Roberto? Relevante aí? Eu poderia falar aqui, por exemplo, de relatórios, né, de gráficos, de dashes, pessoal. Então, tudo isso aqui vocês têm também no celular, tá? Aqui eu estou abrindo, por exemplo, um gráfico de vendas, né, um limite de crédito por cliente. Eu poderia, logicamente, ter aí o meu
vem a minha meta versus o realizado, né? Qual é a meta de venda e o que já foi realizado. O que a Glaucia comentou um pouco atrás aí também, qual que é minha inadimplência, né? Exato. Qual que é o meu nível de inadimplência? Que legal. Absolutamente todos os tipos de dados podem estar aqui, né? Estou mostrando vendas, mas eu poderia, se eu for de compras, olhar estoque, olhar produção. Todos os dados, né, que a empresa deseja enxergar, ela pode sim estar aqui disponível no SAP Business One Mobile. Tem muita coisa, tá, pessoal? Como o Gilberto bem disse, o SAP ele tem muito recurso, né, que traz muitas funcionalidades. Então, aqui eu visualizo estoque, tabelas de preço, funil de vendas, chamados de serviço. Gente, só aqui nesse app dava para ficar umas 2 horas aqui mostrando recursos, tá? Legal. Bacana, Roberto. Vamos falar um pouquinho, imaginando que a minha empresa é daquelas, né, que junta todas as notas fiscais, faz aquele bolo de papel e envia para a contabilidade terceirizada. Pensando agora nos dias atuais, como é que o sistema de gestão pode me ajudar na minha comunicação com o contador, com essa papelada que né, eu posso eliminar? Como é que é? Com certeza, Glaucia. Vamos lá. Primeiro, pessoal, pontuando, né? O SAP ele é um RP completo. A gente entrega toda a parte fiscal e contábil que existe dentro do país, tá? Porém, muitas empresas, as de pequeno porte, né? Elas têm uma estrutura onde eles têm uma contabilidade externa. Perfeito, sem problemas. O que a gente pode fazer com o contador externo, gente? O contador ele pode acessar o SAP com um login, um usuário e trabalhar dentro do SAP, vou usar um termo aqui, né? Fechando a contabilidade, fechando o mês, fechando os números dentro do próprio SAP de vocês, gente. Tá? Tira esse negócio de pegar papel, de pôr um motoboy para mandar o papel para o contador. Não precisa. Nem as notas vocês vão mandar para o contador, porque as notas já estarão inseridas dentro do SAP. O teu contador vai entrar no SAP para auditar, fazer os encerramentos, fazer os últimos lançamentos, na verdade, para que no final da brincadeira o empresário aí consiga, dentro do próprio sistema dele, ele vai poder tirar uma DRE, por exemplo, né, um relatório importantíssimo aí usado para medir o desempenho econômico de uma empresa. É só tirar um DRE. Então, resumindo, Glaucia, esquece esses papéis aí, utiliza o SAP na nuvem, que a gente consegue entregar. Deixa eu pegar um relatório anual aqui. A gente consegue fazer todo o processo contábil. O contador acessa o nosso SAP, trabalha dentro dos dados contábeis na própria ferramenta, e isso resulta, né, para o empresário, para o dono, por exemplo, um DRE em tempo real. Tá? Em tempo real, você consegue analisar como é que estão as receitas, né, com produtos, com mercadorias. Se eu sou uma empresa de serviço, como é que está a minha receita com serviços? Os impostos, né, vem aqui o governo mordendo um pouquinho da tua receita. Isso dá o seu custo, né? Isso pouquinho? Né? Faz parte. Um sócio maior, né? Essa parte aqui eu vou apagar, vai. Brincadeira, não pode apagar. É aquele sócio que é o primeiro que ganha e o último que trabalha, mas tudo bem. Vamos em frente. Gente, aqui o assunto é sério, né? Porque a gente, quando eu digo assim isso, gente, porque tem muita empresa que olha o quanto ele faturou. Eu faturei, né, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. O cara fica feliz. Não, meu amigo, você faturou 1 milhão, vai vir aqui o seu sócio, o governo, e vai cobrar impostos de você, né? Você comprou as mercadorias, você tem um custo com as mercadorias que você comprou. Você tem as despesas do escritório, você tem pagamentos de funcionários, né, os salários dos funcionários. Então, você vendeu algo por 1 milhão, muito bem, parabéns. Mas cadê o teu lucro? O teu lucro fim vai estar aqui embaixo, né? Olhar isso, gente, poder visualizar isso dentro do teu RP em tempo real é fundamental para fazer a famosa tomada de decisão. É isso aqui, gente, é número, né? Com número ninguém briga, o SAP vai cravar o número da tua empresa, a tua receita, e depois vai fazendo menos, né? Menos os impostos, menos os pagamentos, os custos, até chegar no teu lucro aí final. Mas a informação, com certeza, precisa dentro do RP.
Perfeito. E uma dessas informações que você dispôs aí é exatamente isso que a gente está querendo eliminar nessa nossa série, né? Por exemplo, despesa de escritório, jogando o SAP na nuvem, aproveitando as ferramentas do Office, etc. A gente já pode desativar o escritório a um custo a menos, não é? Ah, com certeza, com certeza. Eu me apaixono muito por olhar isso aqui, pessoal, porque isso aqui dá insight, né, para você tomar, para você escolher caminhos. Quando você começa a analisar uma DRE, você pode falar, caramba, eu tenho aqui, né, com despesas de operação do meu escritório, eu tenho, né, 4 milhões, 400 mil, enfim, cada um vai ter o teu gasto aqui, mas você começa a trabalhar em cima desse número, né? Como é que eu posso reduzir esses 400 mil ou os 400 milhões? O que eu faço para melhorar isso daqui? E aí você vai tendo meios. Onde é que qual parafuso que eu aperto, né? Para que no final eu possa ter um lucro maior aqui dentro da minha empresa. Que no fundo, gente, somos uma empresa, a gente trabalha para ter lucro, né? E a DRE mostra isso, né? Eu aumento o faturamento, legal, os impostos aumentam. Onde eu posso mexer? O que eu faço? Né? Onde é que está doendo mais? Qual o maior percentual? O que morde mais? Com o objetivo fim de olhar o teu lucro aqui no final, né? Legal, cara. Não, e aí você não tem aquela coisa de trocar a planilha, né? De mandar o anexo, aquela super planilha que você levou anos elaborando, né? E Felipe, me manda aquela planilha atualizada, manda para mim, anexo 1 vem para cá, né? Não sei quantos gigas ou megas para cá. Manda de volta, troca a versão, erro zero, né? A gente está falando de sistema de integração de dados, né? De você, uma empresa de pequeno porte, conseguir tirar uma DRE, conseguir fazer com que o teu contador possa acessar e olhar um balanço direto no teu RP, né? Pegando... Oi, perdão, desculpa, pode concluir. Não, pegando até o gancho do ADRE que você estava falando, semana passada teve uma live do Marco Antônio que foi super boa, da Skill, que a pergunta era, pagamos impostos agora ou não? E ele falou, não. Hoje ele até fez um webinar excelente às 14 horas e ele, de novo, ele falou, gente, não pague impostos, mas provisione. Qual é o perigo de você não ter isso na mão, né? Você vai, coloca esse dinheiro em caixa da tua DARF, DAS ou sei lá o quê, e esquece que daqui em outubro você tem que pagar isso daí. Então, vamos provisionar? Fica um dinheiro sem dono, né? Fica um dinheiro ali navegando dentro do teu caixa, né? Fala, pô, sobrou mais dinheiro esse mês, que legal. O pessoal tá falando de crise, mas eu tô aqui, né? Você tá deixando de pagar o teu sócio, ok, por uma questão estratégica, porque a gente está num momento de exceção, mas você tem que tomar cuidado, porque senão você inviabiliza a tua empresa daqui a uns meses, né? E é o que o Felipe falou, nenhum brasileiro põe isso para dentro de casa, né? Não é nem para dentro da empresa, né? Põe para dentro de casa. Gilbertão, então vou aproveitar a tua fala aí, muito boa, e vamos provisionar essas contas aí para não correr o risco? Vamos embora. Vamos lá, pessoal. O Gilberto falou isso e já me lembrou disso daqui, tá, gente? E fundamental, né? Olhar o dinheiro da empresa hoje, está todo mundo olhando, né? Todos os dias. E para isso a gente precisa ter um fluxo de caixa, né? Aqui uma visão do fluxo de caixa do SAP, pessoal, que vai mostrar para a gente também em tempo real como é que está a situação da nossa grana, estamos bem ou mal, teremos dinheiro no final do mês, ou até mesmo daqui a alguns dias, né? Vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, pego dinheiro no banco, não pego, como tomar essas decisões. Aqui nós temos um fluxo de caixa, pessoal, que mostra tudo isso. O nosso fluxo de caixa, ele não mostra, eu gosto também de uma fala do Gilberto, né? Ele não é só um conta corrente, não é o extrato do teu banco. Gente, ele consegue colocar as previsões, tá? Isso é bastante importante. A previsão é algo que pode acontecer ou não, mas é importante trabalhar com aquele número, né? Apesar de ser uma previsão, eu posso me empenhar para que a previsão aconteça. Eu posso trabalhar para atender o meu cliente, a entregar um pedido de venda, que aí eu faturo e consigo receber. O fluxo de caixa do SAP mostra tudo isso. Existe uma série aqui de configurações que a gente pode olhar, como, por exemplo, as previsões, tá, Gilberto? Por isso que eu lembrei aqui, ó. Eu tenho previsão de despesa e previsão de vendas. Os impostos estão aqui, né? Você não pagou o imposto, mas vai ter que pagar, né? Você pode provisionar aquela despesa e até dizer quanto que você planeja pagar. Então, não é para pagar imposto agora, mas vamos provisionar para dezembro, janeiro.
Você vai conseguir colocar essa provisão e definir a data que vence aquilo, para o SAP desenhar isso na linha do tempo, tá? Então aqui o SAP olha previsões de despesa, a previsão de venda. O que é uma previsão de venda? Um orçamento de venda, uma cotação, um pedido de venda, tudo isso é encarado para a gente como previsão, né? Então, eu posso olhar os contratos, né? Empresas que trabalham com contratos, e aí esses contratos eles podem ter recorrência, então todo mês eu tenho que receber do cliente, ou tenho que pagar o fornecedor. Isso você consegue colocar numa linha do tempo e enxergar quanto de dinheiro que você terá com aquele contrato. Nós parametrizamos tudo isso daqui dentro do SAP, e isso é resultado, isso é demonstrado para a gente através dessa visão gráfica. Aqui eu tenho uma barrinha em azul, né, que mostra uma entrada de dinheiro, seria aqui o recebimento, tá? Se eu parar o mouse aqui, eu vejo que hoje, 23/4, eu tenho ali 10 mil reais para entrar de grana na minha empresa, né? No dia 27 eu vou ter uma conta para pagar, eu tenho 2.500 reais aqui para pagar, e essa linha amarela é a diferença, né, entre o que eu tenho de dinheiro recebido ou a receber, a linha verde, né, a pagar, a linha amarela vai ser o saldo, a diferença. A linha amarela é a minha grana, é quanto eu tenho de grana na minha empresa. Eu posso enxergar que no dia 28/4, gente, eu vou estar no banco ali com 7.400 reais. E aí, imediatamente, no dia seguinte, eu vou ter uma bela de uma surpresa, onde eu tenho que pagar 20 mil reais. E eu vou ficar negativo no banco, né? Isso é informação, gente. Tá? Eu sei que no dia 29 eu vou ter um problema, né? Eu vou entrar no crédito ali do banco, vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso renegociar com o fornecedor ou tentar algo nesse sentido, mas eu tenho a informação para poder, né, me preparar e achar um melhor caminho para minha empresa. Fluxo de caixa também roda aqui em tempo real e também rodando aqui, evidentemente, na nuvem, tá bom? Legal. E o legal, Roberto, é que você tem tudo isso daí de qualquer lugar, né? A gente falando dessa questão aí de cada um tá na sua casa, né? O Gilberto, a Glaucia conseguem ter essa visão da casa deles, né? Você acha que é isso que é muito bacana, né? Verdade. Então, é aquela história, você não tem mais dependência, né? Então, aquela primeira live a gente falou de ferramenta de produtividade também em nuvem, para que você não dependa da sua infraestrutura local, não dependa de você ir até o seu escritório para pegar muitas vezes um documento simples, né? Uma planilha simples. E aí hoje a gente está falando aqui de toda a gestão da sua empresa em nuvem, acessível de qualquer lugar e multiplataforma, né? Então, como você comentou, do meu celular eu consigo enxergar se até o final do ano minha empresa está saudável, se eu tenho... então, qual a minha previsão de vendas baseado no meu funil. Cara, é sensacional. E aí vai no que o Leonardo comentou, né? Não precisa desligar, cara, não falta mais nada para você desligar o teu escritório, né? Não tem um sentido você ter mais o teu escritório físico, né? Exatamente. Você tem a gestão na mão, né? Assim, fatos, né? A gente entrou em home office, a gente falou, né, na semana passada, né, Felipe? Todos nós aqui, a gente conseguiu entrar em home office em menos de 24 horas, todo mundo em casa. E aí a gente precisava de uma análise para saber qual é o risco quais clientes entrariam num risco de não pagar a nossa recorrência, né? O que ia afetar no fluxo de caixa da G2. A gente fez uma reunião com o financeiro, com todos os dados na mão. Sério, em 1 hora, 2 horas, primeiro a informação já tinha. Quem que eu tenho para receber, quem que eu acho que vai pagar, qual é o que atrasa, né, recorrentemente, quem é que não paga. Em 2 horas a gente tinha um painel. Olha, gente, a gente acha que X vai ter de inadimplência, né? E isso deu norte para uma ação para evitar essa inadimplência. Então é super importante você sentir a empresa na mão mesmo, fora dela, né? Tirando... exatamente. É fundamental, né? É importantíssimo. Outro ponto que a gente consegue também gerenciar, né, Felipe, a gente já falou, é a questão de ser múltiplas empresas, né? A gente consegue aqui tratar várias empresas no mesmo local. Por exemplo, aqui eu tenho uma base, eu estou trabalhando com várias bases, eu tenho uma base de dados aqui que pode ter 3 CNPJs, 4 negócios, né? Eu posso trabalhar, vou pegar aqui, por exemplo, aqui tem 3 empresas cadastradas, conectadas, e você controla tudo isso de um local só,
né? Então, simplifica o teu negócio. De repente você tem Santos em São Paulo, né? E, sei lá, qualquer outro local. Traz tudo para um local só, num banco de dados só. Você pode olhar o fluxo de caixa das 3 empresas juntas ou separadas, né? Eu tenho como cuidar disso, controlar. Então ajuda muito, né? Fazer essa gestão centralizada dentro de um único RP e controlando tudo na nuvem, os funcionários em casa ali trabalhando, o diretor também atuando, tá todo mundo trabalhando no mesmo ponto, no mesmo local. Isso é muito legal. E aí, esse exemplo que você deu é bacana porque você tem aquela visão se a empresa A consegue apoiar a empresa B, né? Porque às vezes a empresa B está sofrendo mais por conta de tudo isso que está acontecendo aí com o coronavírus e tudo mais, né? Então, você tem uma empresa de tecnologia e tem um restaurante, né? Quer dizer, pô, se a empresa de tecnologia consegue apoiar o fluxo de caixa do restaurante ali, porque ele que é o que está sofrendo bastante ali é o segmento que está mais sofrendo ali com tudo isso que está acontecendo, né? Cara, eu diria que informação não quer demais, né, cara? Acho que gráficos não quer demais. Vem aquela velha pergunta, né? Quanto é que custa, né, os dados da tua empresa? Onde é que você vai deixar seus dados, né? Você vai deixar exatamente ali, né, correndo o risco de acontecer algum problema, parar um HD e você perder seus dados, né? Quanto é que custa os dados da tua empresa? Quanto é que custa para você perder um cliente, né? Exatamente, né? E o que o Gilberto comentou também é a velocidade de você ter essas informações, né? Quer dizer, questão de 1 a 2 horas, vocês conseguiram montar um dashboard e falar, olha, esses clientes aqui, por indicador A, indicador segmento, a gente entende que esses caras aqui vão talvez trazer um pouco mais de problema. Quer dizer, você já coloca um flagzinho ali dizendo que esses caras podem te trazer problema. Mas, cara, que você ter essa informação em 1 a 2 horas, né? Você se a gente colocasse isso em planilha, aquelas planilhas para baixo, você esquece, né? Você ia ficar sabendo do cliente que já é inadimplente, né? Já foi. Até você levantar essas informações todas, já acabou o coronavírus. Exato. É isso mesmo. Eu costumo falar que é informação de retrovisor, né? Já foi, né? Já passou. Então aí você vai comer o próximo. O que você tem que fazer é tentar prever o que vai acontecer no cenário. E aí essas ferramentas, você tem essa previsibilidade, né? Você consegue isso que o Roberto mostrou. Como é que o mercado se comporta? E se o mercado se comportar desse jeito? E se minhas vendas, vou ser pessimista, caírem 70%? Opa, você tem que ter essa informação na mão, né? Você tem que, mesmo que ela doa, né? Faz parte. Exatamente. Não, e aí você começa a cruzar, né, a tua informação interna com a do mercado, né? Então, você começa a ter aqueles insights de mercado, quais são os segmentos que vão ser mais impactados no coronavírus. Pô, você cruza, né? Você fala, pô, é o comércio. Pô, peraí, quantos clientes de comércio que eu tenho dentro da minha carteira, né? Acho que quando você chega nesse nível, cara, você está no céu de brigadeiro, né? E poucas empresas conseguem chegar nisso. Fecha o escritório. Leonardo, pessoal, desculpa, Leonardo. Nós estouramos. Eu queria falar isso, que a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria pedir para a gente estourar um pouquinho mais, porque eu acho que seria muito legal a gente encerrar esse bate-papo com algum caso, alguma curiosidade que a G2 pudesse nos contar. E aí eu peço tanto para o Roberto quanto para o Gilberto e para a Gláucia também conversarem, mostrarem isso para a gente. Se vocês têm algum caso de algum cliente de vocês que se beneficiaram, que tinham, sei lá, SAP numa estrutura local, levou para a nuvem, e agora, nesse período de quarentena, eles se beneficiaram muito com toda essa estrutura online que vocês estão oferecendo para eles. Vocês têm alguma história, algum caso? A própria G2, vocês já contaram da história de vocês. Agora eu queria saber se algum cliente de vocês também já se beneficiou com isso. Eu tenho um caso. Opa, enquanto você pensa, então, Roberto, eu vou contar eu gosto de contar a primeira live da G2 que a gente fez logo no lockdown. Teve a sala de bate-papo antes e estava o Daniel Garnier, que é da Delivery Pay. E aí foi a primeira, a gente estava experimentando, o convidado era o Marcelo Villanova, da SAP, e acho que isso está gravado, porque deve ter sido na hora. Eu falei, e aí, como é que você está? E aí, Daniel, tudo bem com você? Como é que está fazendo a gestão, né? Ele virou com uma cara assim, tranquilo, Daniel,
e falou, para mim, tá tranquilo, tá tudo na nuvem. Eu acho que ali, assim, foi a primeira grande frase. Eu repito isso do Daniel, ele tá sempre presente nas nossas lives, e eu falo, pô, né, aquilo foi uma expressão de, eu tô sossegado, tô em casa, né? Mas pode ir, Roberto, conta. Não, legal. Eu queria compartilhar um caso aqui de um processo, né? E eu tenho até o fluxograma aqui, né, do processo. Quando a gente implanta o SAP, a gente precisa conhecer com detalhes ali a empresa que vai receber o SAP. E tinha um processo que ele era o seguinte, né? Era uma empresa que tinha e-commerce e eles queriam fazer venda, né? Não só no e-commerce, mas eles queriam fazer venda a partir de caminhão na rua. Era o desejo deles fazer isso daí. Eles tinham um ERP que não estava na nuvem. E a gestão deles era muito dificultosa, porque eles não conseguiam ter a informação no tempo real. Eles vendiam no e-commerce, depois exportavam um relatório lá do e-commerce e inseriam na mão ali no RP deles, né, no sistema deles. Mas isso demorava 1, 2 dias, os clientes recebiam atrasado, era um processo demorado, né? Alguns clientes até cancelavam, porque demorava, o cara não conseguia atender o cliente na velocidade que ele queria. Trazendo o que nós fizemos, né? Trazendo essa solução com o SAP e principalmente rodando na nuvem, a gente conseguiu fazer facilmente uma integração com o site, né, com o e-commerce. Então, esquece esse negócio de redigitar os dados ali no sistema. Acontecendo a venda no e-commerce, o e-commerce já roda em nuvem, né? Um e-commerce é um site que vende produtos ou materiais, né, numa nuvem. O SAP em nuvem, gente, a integração já é nativa, né? Eu tenho um e-commerce na nuvem, um SAP na nuvem, é só plugar. Literalmente é pegar o cabo ali e ligar na tomada para os sistemas se conversarem. Então, o fato de usar um RP, de usar um SAP e na nuvem, com isso, eles conseguiram criar essa conexão de uma forma simples, de uma forma mais natural. E, além dessa conexão na nuvem, a gente conseguiu também fazer esse processo de integração para a gente pegar as vendas que essa empresa fazia na rua através de caminhão. Então, ele tinha um caminhãozinho lá, vendia os produtos, os materiais dele, e essa venda já entrava também no SAP. Então, fizemos um processo automatizado, onde, independente do local, né, que esse cliente realizava a venda deles, isso entrava dentro do SAP, trazendo velocidade, trazendo gestão e a informação em tempo real, que era um fator decisivo. Né? Glaucia, você algum? Não, respondido. Na verdade, eu acho que a G2 a gente tem mais casos contrários, né? Porque atualmente mais de 80% da nossa carteira está em nuvem, tá certo, pessoal do comercial aí? Isso mesmo, 87%, graças a Deus. Então é o contrário, né? A gente tem ouvido testemunhos dos clientes que não migraram, dizendo, putz, estou indo aqui no escritório. E tem aqueles casos também, pessoal, assim, aqueles casos do cara que perdeu o servidor foi roubado, caiu, né? Coisas que acontecem, choveu muito, inundou a sala, o cara queimou o servidor, perdeu o HD, perdeu os dados, não tinha backup. Sequestro de dados, né? Sequestro de dados, nós tivemos vários. Tem que pagar. E é o que a Glaucia falou, tem caso contrário, Leonardo, que teve um que, por uma questão financeira, ele fechou o Business One agora. Eu tive a última reunião com ele, junto com a GR, e falei, vai pra nuvem, tá, mas eu tô precisando, o meu pai, ele não me libera a verba, é o sócio, eu precisava desse... O valor, como o Felipe falou, não é nada alto, mas afetava o fluxo de caixa dele lá, e ele resolveu colocar on-premise. E aí, lockdown. Né? Assim, desculpa, não vou falar o nome dele, né? Mas a gente não pode ir aí. Não é que eu não quero, não posso. Foi para nuvem. Ele acabou fechando, convenceu o pai dele, porque não era isso que ele falou, né? E assim, eu tenho que ir para a nuvem. Fechou. Eu acho que o pior aí é quando você vem o lockdown. Eu acho que eu posso te falar, cara, eu acho que a sensação de desespero do cliente, da empresa, não é ela não conseguir atender o cliente. Né? Porque quando você fala de restaurante, não tem jeito, todos fecham, acaba atendendo via delivery, drive-thru e assim por diante. Mas acho que a pior sensação é você ver que o seu concorrente, cara, estava preparado
para atender o teu cliente, cara. Acho que isso aí acho que é o pior cenário. O cara conseguiu, continua vendendo, continua trabalhando, continua produzindo, e você encontrando meios de fazer a tua empresa sair da caverna, né? De você falar, cara, como é que eu consigo fazer a entrega? Esse exemplo que o Roberto deu agora. Cara, como é que eu consigo fazer uma entrega no mesmo dia? Porque a grande maioria hoje faz a entrega no mesmo dia, né? Ou no máximo no dia seguinte, né? Putz, como é que eu faço para isso acontecer? Quer dizer, cara, você tem que envolver tecnologia nisso, né? Tem que automatizar processo, tem que consumir nuvem para isso. Mas eu acho que o maior desespero é esse, cara. Acho que você olhar para o lado e ver teu concorrente ali bombando de vender, ele faz a mesma coisa que você, né? Quando fala em produto, e você tá ali desesperado, não conseguindo sequer atender o telefone, porque o teu telefone tá lá no escritório, porque o teu sistema tá lá no escritório, que a nota fiscal física tá lá no escritório. Cara, eu não queria estar no papel dessa pessoa. Não, obrigado. Também. Já é desespero, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Pessoal, eu acredito que já ela esteja colocou na uma nossa empresa hora. em produção. Oi. Sim. Vamos lá, só mais essa, vai. Vamos. Não, a Gloss entrou em produção com uma empresa no norte de Minas. Entrou com uma empresa no norte de Minas, importante. Um Go Live, que é o nome que a gente dá, né, para o início produtivo do sistema. E no meio da quarentena, bloquearam. Estava tudo pronto, passagens compradas, né? E aí teve a quarentena. A empresa entrou em produção, o software está rodando, né? Por quê? Porque estava na nuvem. Liga, conecta remotamente, põe um Teams no ar, junta toda a equipe e vambora, né? Então, assim, é um ganha-ganha, não tem caminho sem volta. E dá tempo, viu, pessoal? Quem não foi ainda, ó, tem essa série para você. Aproveita que dá tempo. Vamos para a nuvem. Exatamente. É isso aí, gente. É isso aí. E só uma última observação. Eu acho que assim, o que eu diria assim que é uma certeza, e eu cada vez mais falando com clientes, empresas, diversos segmentos, o que é uma certeza que todos falam cara, a gente não vai sair igual. Nós não sairemos iguais como nós entramos. Então, assim, com certeza, você mesmo, se o Dória aí ou o Bolsonaro falar, ó, pessoal, acabou o lockdown, vamos voltar todo mundo normal a partir de segunda-feira. Cara, isso tem que ser uma estratégia para sua empresa, não pode deixar de ser uma estratégia. Você não pode mais depender de um meio físico, seja uma físico assim, pode uma infraestrutura física ou um escritório físico para tua empresa produzir, cara. Você tem que ter estratégias de plano B, plano C. O que eu preciso para que, se tudo parar, se minha empresa não abrir, como é que eu consigo produzir? E isso a gente falava, né? E que o pessoal de TI é chato, né, cara? Porque a gente sempre vem parece que a gente aparece na reunião com o cavaleiro do apocalipse, né? Bom, lá vem os caras falando que vai acabar o mundo, que eu preciso fazer redundância, que não sei o quê. Os caras são tudo chato. Mas não é, porque a gente realmente, a nossa maior preocupação eu acho que o TI tá aí para isso. Acho que o TI tá por dois motivos. Uma, ele melhorar o processo para que a sua empresa não pare. Esse é outro foco. Então, assim, a empresa não pode parar em hipótese alguma. Exatamente. Legal. Muito bom. Gente, podemos encerrar então? Eu queria dar um último recado, que esses homens falam demais, né, Leonardo? Vamos combinar aqui, né? Que eles falam sem parar. Não, eu quero só fazer um convite. Hoje a gente vai ter um post especial. A G2 tem uma série chamada Sem Controle SA. É uma série de humor que a gente criou. E aí, de repente, veio a pandemia, todo mundo muito triste. A gente, ai meu Deus, a gente tinha lançado a primeira temporada, foi super bacana, um sucesso. Acho que, como tá de visualização, o episódio mais visualizado, acho que a gente chegou a 13 mil, 15 mil visualizações das histórias. Com a G2 na tela aqui. Pode falar, eu tô com a G2 na tela. É bacana, é sobre o dia a dia das empresas. E quem faz essa série para nós é um dublador talentosíssimo, faz todas as vozes da série. E aí, hoje a gente vai apresentar, é o Fernando. O Fernando também está de quarentena, não sei se vocês viram, mas na Netflix já aparece em alguns filmes, aparece já a mensagem, nossos dubladores estão em casa, cuidando da saúde. E o Fernando hoje a gente vai divulgar um vídeo do Fernando se apresentando, imitando as vozes. Vocês vão reconhecer lá alguns personagens que ele faz a voz, então vai ser muito bacana. E a gente resolveu voltar com Sem Controle SA, inspirados aí num depoimento do Washington Oliveira, que ele diz: bom humor, passa simpatia e autoconfiança.
confiança, características típicas dos grandes vencedores. Então, que os clientes, eles gostam das empresas bem-humoradas. Então, temporada 2 do Sem Controle S.A., a partir de amanhã e hoje, tem vídeo do Fernando Ferraz em todas as nossas mídias sociais. Deem uma olhadinha, vale a pena. Como está o número do Sem Controle, Beto? Primeiro episódio, 21.743 visualizações. É um absurdo, é um negócio. É muita gente. Mas foi uma iniciativa assim que eu fiquei maravilhado com o que vocês fizeram, cara. Parabéns, porque é uma forma muito descontraída mesmo que vocês colocaram o problema das empresas. É um assunto pesado quando você fala, porque não é nada mais acho que e vocês passam muito mais isso do que eu. Eu sempre brinco que eu conto um monte de mentira e depois eu entrego na mão do time de delivery, né? Mas você apontar pro dono do negócio que ele tá fazendo bobagem, que ele tá fazendo errado, que olha, cara, não é por aí, o teu processo tá errado, é muito difícil. Porque o cara leva aquilo como um filho dele, aquele negócio que, né, a empresa veio até aqui dessa maneira e vai continuar assim, quer dizer, é um negócio muito difícil, cara. E vocês levaram numa pegada assim muito light, muito leve, muito bacana, cara. Parabéns, eu achei sensacional, assisto todos e compartilho com o cliente, compartilho com o amigo. Compartilha. Não, e essa temporada 2 eu não vou dar spoiler, aqui. Mas tem um de nuvem, Felipe. Tem um de nuvem aí. Se prepara. É legal, é sensacional. Vamos embora. Vamos ver o Fernando, que vale a pena. Hoje vai abrir a cara de quem é o cara que faz as vozes, né? Bem lembrado, Glauco. Ele é uma simpatia. Vou deixar o link aqui para vocês da playlist do Sem Controle. É isso? É isso. É isso, pessoal. Então eu agradeço aí a todos vocês pela presença, agradeço aos nossos 4 entrevistados aqui, Felipe, Gilberto, Glaucia, Roberto, prazer, cara, muito obrigado. Obrigado, muito Leonardo. Bom. Mais uma vez, lembrando que essa live está sendo gravada, ou seja, até amanhã as redes sociais, tanto da Advanced quanto a G2, vão divulgar esse vídeo aqui, para quem não viu assistir, quem assistiu pode ver de novo. E este é, mais uma vez, o segundo de uma série de 4. O terceiro vai estar... A gente vai começar na semana que vem, na quarta-feira que vem, mais uma vez, às 4 da tarde. Beleza? Perfeito. Obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Robertão. Felipe, foi um prazer estar contigo. Glaucia, já a gente se vê. O prazer é meu. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.